Olá, enfermeiros e enfermeiras, sejam muito bem-vindos ao conteúdo de hoje aqui do canal Enfermagem Estratégica. Meu nome é Andressa Dias e o intuito desse canal é trazer então, de uma forma um pouco mais descomplicada, tudo aquilo que diz respeito à gestão em enfermagem. Gestão essa que não é somente para quem tem cargos dentro da enfermagem. Uma vez que você é enfermeiro, você é gestor do cuidado, então, gestor e gestora, você está no lugar certo. No conteúdo de hoje eu quero trazer para discussão e reflexão algo que, mesmo de tudo aquilo que nós discutimos no Sistema Único de Saúde, discutimos na enfermagem, em relação de ter uma visão ampla de tudo aquilo que acontece, do trabalho realizado, né, junto ao paciente, à família, à comunidade, ainda temos uma visão um pouco restrita em relação, por exemplo, do que o enfermeiro precisa se atentar no dia a dia, do que um gestor de enfermagem, gestor de saúde precisa se atentar no dia a dia, para que a gente acabe não se tornando ilhas e acaba tendo uma atuação limitada. Por que eu digo isso? Muitos profissionais entendem que para poder realizar, né, o seu trabalho, o seu procedimento, sua assistência em enfermagem, basta ter conhecimentos em enfermagem. Para poder realizar o seu trabalho enquanto gestor frente a uma equipe, dentro de uma instituição, no seu próprio empreendimento de enfermagem, também precisa ter conhecimentos restritos à enfermagem ou restritos à área da saúde. Então, caso, né, você conheça alguém ou tenha uma convicção de que conhecimentos na enfermagem seja o suficiente, eu tenho más e boas notícias a você. A má notícia, teoricamente má notícia, é que não tem como um enfermeiro que atue de forma estratégica se limitar a conhecimentos da enfermagem. I'm sorry, né? Sinto muito, mas não tem como, nessa altura do campeonato, pensando em questão de autonomia, visibilidade do profissional e a complexidade existente no cuidado ao ser humano, ter conhecimentos específicos da enfermagem não é o suficiente, não vai ser o suficiente. Assim como, né, caso você esteja numa posição de gestor frente a um serviço, é lógico, gente, que assim, o que eu digo aqui a vocês é para que vocês realmente possam cada vez mais avançar novos degraus, independente de crachá, de plaquinha na mesa, na porta, identificando se é supervisor, coordenador, enfim. Não se limite a cargos de hierarquia, mas realmente para que vocês tenham uma visão ampla e tenham certeza que essa visão sistêmica, esse olhar, né, direcionado, entendendo que tem outras coisas ali envolvidas, com certeza vai contribuir muito na carreira de vocês, independente de onde estejam. Mas quem está ali numa posição de gestor, é primordial, então, ter esse entendimento de que vai sim ser necessário conhecer um pouco mais em relação a outras realidades, a outros departamentos, a outros tipos de negócios, porque realmente só, entre aspas, o conhecimento em enfermagem, conhecimento em saúde não vai ser o suficiente. Vou dar aqui então alguns exemplos. Se você é um enfermeiro que pretende atuar numa unidade de assistência ao paciente ou já atua junto a uma equipe, saber, né, as habilidades, saber o conhecimento científico da enfermagem é primordial. Digamos que seja o mínimo, né, a ser feito. Mas no seu trabalho não vai ser somente isso que vai fazer parte ali do seu rol de conhecimento a ser aplicado. Muitas vezes a gente precisa ter um entendimento de processos relacionados à auditoria, tendo em vista de que algumas etapas da assistência só é possível ser feitas a partir do momento que seja alinhado com processos da auditoria. Eu preciso ter entendimento de processos específicos do setor de controle de infecção, assim como também esperamos que a auditoria e o serviço de controle de infecção tenham uma noção do que se passa na assistência, pensando que são áreas que demandam questão de autorizações, liberações, para que algo seja feito junto ao paciente ou que possa ser feito de melhor para esse paciente. Então, se você está ali junto à sua equipe,
não é somente o que diz respeito a cuidados de enfermagem que você precisa estar atento. Tem situações, inclusive, que são conhecimentos que a gente não espera, talvez nem veja durante a nossa graduação, não por uma falha da graduação, mas é porque muita coisa vai evoluindo de forma muito rápida e que realmente precisa estar no nosso radar, em especial porque nós somos referências para outras pessoas. Os técnicos de enfermagem, muitas vezes até uma referência para a equipe multiprofissional, então é necessário sim ter uma noção do que se passa ali fora do seu setor. Prontuário eletrônico. Hoje em dia, grande parte das instituições tem ali o prontuário eletrônico ali disponível e o enfermeiro também minimamente precisa saber ali de tudo que é necessário, né? Tá realizando, tá preenchendo nesse prontuário eletrônico, como também ter o entendimento que tantos outros setores realizam atividades com base no que você e no que a sua equipe vai estar inserindo de informações relacionadas ao paciente. Então, sim, vai precisar também se inserir em relação às tecnologias. Vai ter um momento depois que eu vou estar abordando um pouco mais sobre as tecnologias em saúde dentro do contexto da enfermagem. É uma realidade que já está presente, não é nem o futuro, né? Não, o futuro já começou, como diz o slogan da campanha de final de ano. Então, é necessário já, nesse momento, ter esse conhecimento sim. Vai ser necessário, em alguns momentos, também que você se posicione representando, né, o paciente, representando a assistência, para que outras áreas tenham uma noção do que eles precisam realizar para que o seu trabalho também seja efetivo. Então, da mesma forma que a enfermagem precisa ter um conhecimento de processos que diz respeito, por exemplo, à farmácia, como que funciona a dispensação de medicamentos, as barreiras de segurança necessárias que sejam realizadas por todos para que o paciente não seja acometido por danos, você também poderá ser consultado para agregar num outro departamento, num outro serviço. Então, pode ser que a equipe de compras entre em contato justamente com você para entender, por exemplo, se faz muita diferença uma luva de procedimento X ser adquirida e ser utilizada ou da marca Y. E é importante que você, de fato, se dedique e verifique isso. Pode parecer algo não tão urgente, mas só quem já passou por uma situação de intercorrência e que demorou um bom tempo para conseguir realizar os cuidados, porque a cada vez que vestia uma luva, ela rasgava com facilidade, ou seja, foi uma compra infeliz, digamos assim, sabe então o quanto que essas outras atividades que nós, né, participamos de alguma maneira no processo para se tomar uma decisão, também é importante. Então, é necessário ter essa visão do todo, do que acontece dentro do seu hospital, do que acontece dentro de uma secretaria de saúde, do que é necessário que você esteja atento para poder ter a sua clínica, o seu consultório de enfermagem. Então, tudo aquilo que talvez, né, em momento algum você tenha aprendido, vai ser o momento de saber de contabilidade, entender custos, entender sobre se tem alguma coisa que se passa no município, pode mudar totalmente a realidade do seu serviço. Quem atua, por exemplo, na secretaria, em serviços, né, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, geralmente está atento a situações como, por exemplo, aumento do número de turistas na cidade, pessoas que vêm de fora, que talvez pode ter um quadro de saúde muito distinto em relação, sei lá, do contexto brasileiro, e numa dessas acabar gerando um surto de determinada doença, ou numa dessas, essas pessoas, né, que não estão habituadas com o contexto brasileiro também pode se expor a alguma condição clínica que demanda de assistência. Se por acaso no município onde você atua, na unidade básica de saúde, vai passar a ter uma indústria, qual que é o impacto dessa indústria no local onde você atende, né, a população que está ali sob a sua responsabilidade? Porque também, né, gente, saúde do trabalhador faz parte do contexto do enfermeiro, independente de onde ele esteja. Então, qual que é o impacto de ter essa indústria
sei lá, uma empresa no ramo de material radioativo. É um grande impacto, é uma grande mudança que pode ali gerar, né, diferentes desfechos, uma mudança grande de perfil epidemiológico no município, e essa mudança pode justamente chegar no local aonde você então atende, né, a comunidade, faz visitas domiciliares. São contextos no ambiente que pode impactar diretamente na sua assistência. Então, sim, você vai precisar em alguns momentos saber quais são as movimentações que estão tendo no município, aumento da violência no trânsito, a necessidade de estar mais próximo da população em outros ambientes que não seja o serviço de saúde para fazer as devidas orientações. Basicamente assim, aonde se trata de vida, falou em relação a vidas, a enfermagem vai estar ali presente de alguma maneira. Ah, vai ter um novo, sei lá, vai ser lançado um novo loteamento, né? Pelo menos aqui onde eu moro fala loteamento, mas seria um novo local para construção de casas. E essas casas vão ser construídas justamente perto de área de preservação ambiental. Quais são os riscos em relação a isso, né? Qual que é o risco de exposição a alguns animais, alguns insetos, ou até mesmo, né, se por acaso esse loteamento está em local adequado para isso, porque assim, é onde as pessoas vão morar, então é onde elas vão passar uma boa parte do seu dia tendo contato ali com aquele ambiente, contato esse que pode ser positivo ou pode ser negativo. Quem aqui nunca, né, viu em alguma notícia falando de lugares em que realmente a população já não existe mais lá porque o mar avançou. Então, com esse avanço do mar, não teve mais condição das pessoas morarem ali, e às vezes são pessoas que não têm uma facilidade tão grande para ir morar em outros locais. Aí já vai entrando em aspecto social, não esqueça que a enfermagem observa o biopsicossocial. Quem aqui talvez nunca tenha ouvido falar de locais aonde por problema de meio ambiente a população ribeirinha já não está conseguindo mais, né, garantir a sua renda com a pesca, e essas pessoas também estão sendo forçadas a mudar para outros locais. Já caí aqui na vibe do meio ambiente. E isso agora é uma discussão fortíssima por parte da Organização Mundial da Saúde, pela própria ONU, e também já está vindo para diversas realidades no Brasil, né? As mudanças climáticas, mudanças ambientais estão fazendo com que as pessoas passem por grandes transformações, grandes mudanças em sua vida e, consequentemente, isso também pode impactar na sua saúde. Aonde tem saúde, envolve vidas, e aonde envolve vidas e saúde, a enfermagem vai estar ali presente. E assim, num contexto ainda maior, só para vocês terem uma noção de como que a gente precisa realmente estar com o radar atento, né? Aumentar um pouco o repertório de entendimento dos diferentes aspectos que compõem a saúde, como também, sabe, né, reconhecer que existe pautas por aí que também é necessário que o enfermeiro venha a trazer as suas contribuições. Isso faz com que nós atuemos de forma cada vez mais estratégica e também possamos, né, ter ali novas políticas públicas, adequações de rotina, adequações de recurso, para que as pessoas realmente possam ser cada vez melhor atendidas e, querendo ou não, uma vez que a gente tem esse posicionamento, contribui muito para a visibilidade da enfermagem. Aqui eu quero trazer um exemplo que eu acho que é o ápice, né, do que se fala hoje em dia, de que todos os setores precisam se unir para o bem-estar do indivíduo, da população. Foi quando, durante a pandemia, teve diversas instituições de saúde que, né, teve a falta de equipamentos, em específico, né, ventilador mecânico e bombas de infusão. Na instituição que eu trabalhava naquele momento, foi necessário fazer a aquisição de novas bombas de infusão, e essas bombas, elas eram produzidas em um outro país. A interface dela, toda aquela parte da frente onde tem os botões,
era na língua do outro país, o manual totalmente na língua do outro país. Era uma situação de urgência. A bomba tinha que chegar rápido para ser utilizada rápido. Aonde que tem, né? Aonde que isso é um calcanhar de Aquiles para a enfermagem e para as outras áreas? O setor de compras teve que se debruçar para rapidamente ter esse recurso disponível, e para poder ter certeza que esse recurso era adequado, precisou sim consultar profissionais que atuam na assistência direta ao paciente. Esses profissionais que atuam na assistência direta ao paciente tinham que confiar que todo o mecanismo de logística ia fazer com que essas bombas chegassem a tempo no Brasil e chegar a tempo, né, aqui na cidade para ser utilizado, e ainda precisaria ter todo um diálogo por meio de engenheiro clínico, por meio de outras pessoas que ficam envolvidas nesse processo de venda e compra de equipamentos, para garantir que a equipe teria condições de utilizar essa bomba de fusão de forma adequada. Então veja quantos países foram envolvidos, setores, pessoas que nem têm noção de quem foram os pacientes com que essa bomba de fusão foi utilizada, mas estavam ali todos envolvidos para poder garantir a vida dos pacientes que precisavam então dessa demanda naquele momento. Isso também pode ocorrer em situações de conflito de guerras envolvendo outros países, então o cenário político impacta muito na sua assistência de enfermagem. Então já teve situações que por conta de bloqueios relacionados à guerra entre países, um determinado material utilizado estivesse em falta, a equipe precisou se organizar com o recurso que tinha disponível também para poder fazer com que toda a assistência continuasse acontecendo, e os enfermeiros que estavam tanto na gestão agora eu falo cargo, como também aqueles que estavam ali no ponto da assistência, precisaram trazer então alternativas e estratégias para que o show continuasse. Então, tenha a noção de que quando estamos falando de cuidados de enfermagem, não é somente conhecimentos de enfermagem envolvido. Quando nós estamos falando de gestão de enfermagem, gestão da saúde, não é só o setor de enfermagem, a área da enfermagem, nem é somente o setor de saúde, né, os assuntos estritos ali da saúde que estão envolvidos em tudo isso. É algo muito maior. Então, se temos problemas lá na área de educação, isso vai implicar na saúde, porque pela falta de conhecimento ou discernimento, você acaba se expondo a hábitos de vida ruim. Se por acaso tem uma política pública voltada na questão da economia, isso pode repercutir se as pessoas vão ter emprego e se elas vão ter renda para poder se alimentar ou não, para poder garantir, né, a compra de medicamentos ou não. Da mesma forma que, dependendo do que acontece na área da saúde, se eu não oferto meios, né, maneiras de promoção da saúde público-infantil entre as crianças, com certeza elas poderão ter um baixo rendimento em sala de aula. Se por acaso eu não oferto meios de promoção da saúde entre os idosos, isso vai ter uma série de repercussões, porque vai ser uma população que vai demandar e muito de assistência social, de um transporte diferenciado, de, enfim, diversos mecanismos que diz respeito à vida, e que tudo isso pode ter começado pela falta de acesso, dificuldade de acesso a cuidados de saúde. Então, tenham essa noção da posição estratégica que você ocupa, ou caso você esteja, né, seja estudante de enfermagem, que você vai ocupar, aonde diz respeito à enfermagem, aonde diz respeito à saúde, aonde diz respeito às vidas, né, qualidade de vida, bem-estar, direitos. O enfermeiro sempre será muito importante. O enfermeiro precisa estar envolvido, como também ter o entendimento que para atender demandas vai ser necessário a gente se posicionar, né, atuar junto, na verdade. A palavra é atuar junto a outras áreas, segurança, educação, para que de fato a gente possa